Louvado seja Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, Isaías, profeta messiânico, Isaías 42. Quarenta e dois, 5, 6 e 7 e 8 de início. Nós vamos ler esses 4 versículos para a nossa meditação. E o tema é abrindo os olhos do cego. Talvez você está pensando assim, que é isso? Eu não sou médium oftalmo e nem otorrino. Abrindo os olhos e o ouvido para que veja e para que ouve. Amém? Abrindo os olhos do cego. Todos encontraram? Amém. Então vamos ler junto. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito ao que anda nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela mão, e te guardei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere o que jaz em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei nem o meu louvor à imagem de escultura. Então, irmãos, a igreja pode assentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, nós fomos chamados, já falei aqui, para abrir os olhos dos cegos espiritualmente. E daqui a pouco nós vamos ver que às vezes no enviado de Deus, às vezes no meio do servo de Deus mesmo, precisamos às vezes uma advertência que Deus pode usar às vezes até uma criança para nos advertir sobre o perigo que nós corramos sem Deus na nossa vida, ou mesmo desobedecendo ao Senhor. Então nós precisamos estar atento no nosso chamado. A palavra dos evangelhos diz, Jesus diz, não foi vós que me escolheste. Não foi nós que escolhemos Jesus, mas Ele que nos escolheu. Para quê? Para que frutifique, para que anuncie boas novas, para que abra os olhos do cego, para que abra os ouvidos do surdo, para que veja e para que ouve, porque nem sempre, irmãos, todos que ouvem são ouvintes. Às vezes nem todos que ouvem, ele é ouvinte. Por quê? Porque ele ouve, mas não pratica. Não é verdade? Às vezes ouve, mas não pratica. Não é praticante. Eu vou até pegar mais pesado aqui. Às vezes, muitas vezes, é cristão de dentro da igreja. Mas lá fora, irmãos, lá fora, às vezes, o testemunho da pessoa não é condizente com aquilo que ele é, uma pessoa escolhida de Deus, para fazer a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Então a nossa missão é essa. E o 16 diz assim, já vamos para o 16, Isaías 42, 16. Agora eu vou pegar o companheiro, e hoje o Dante ali, que isso aí para mim é que é bom. Entendeu? Diz assim, e guiarei o cego pelo caminho que nunca conheceram,
Lhe farei caminhar pelas veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direita. Estas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Então o que a gente entendemos, o que nós entendemos? Que nós não estamos só. Nós podemos regaçar a manga, porque nós não vamos fazer de nós mesmos. Eu não vou fazer de mim mesmo, porque nós sabemos que Deus está conosco. Ele nunca vai nos desamparar, irmãos, momento algum da nossa vida. Momento algum, mas tem um porém. Nós não podemos descuidar e nem tampouco duvidar das promessas de Deus. Quantas promessas de Deus? E parece que eu já vi o pastor Leandro falar 3.000 e tantas promessas, não é, pastor Leandro? Mas, né? Aí, eu não sabia. Então, provérbio diz, como o ferro afia o outro ferro, nós aprendemos um com o outro. Eu não sabia disso. Então, muitas promessas que Deus tem para nós, e às vezes nós somos bobinhos. Às vezes nós ficamos com medo, eu não posso, não. Aí depois fala igual Jeremias, eu sou uma criança, igual Moisés, eu sou pesado de língua, como eu sou. Às vezes fica assim, não, eu não consigo fazer. Não consegue mesmo. Se nós confiar em nós não conseguimos mesmo, não. Porque aí o inimigo vai dar uma rasteira em nós. Porque ele sabe que nós estamos lutando com carne. E a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é com os espíritos. O espírito mal, contra os principados e protestados deste mundo tenebroso. Então nós vamos, a igreja vai conseguir, irmãos. Nós já conseguimos, nós já somos mais do que vencedor, irmãos. Mais do que vencedor, porque Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias e até a consumação do século. A igreja do Senhor Jesus, irmão, você, nós nunca vamos ser derrotados, irmãos. Nós nunca vamos ser derrotados, porque nós temos um general de guerra que luta as nossas batalhas. É Ele que vai na frente, é Ele que tira os espinhos, é Ele que abre o caminho aonde não tem. Igual Isaías mesmo 43, 18, diz assim, não lembrei das coisas passadas, não recordei as coisas antigas, eis que faz coisas novas. Eis que faz coisas novas. Aqui, já está aqui, ó. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus faz, Efésios 3:20, diz que Deus faz abundantemente, muito mais de que eu e você pedimos ou pensamos. Aceita água? Esse é o nosso Deus. Quando nós não confiamos em nós mesmos, quando nós confiamos no socorro de Deus, pode crer que a solução vem, irmãos. A solução vem. Às vezes precisamos sim um pouco de paciência. Às vezes nós precisamos aprender com Davi no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor atendeu a minha súplica. E atende, irmãos, porque o ouvido do Senhor não está gravado, e nem as suas mãos encolhidas.
para que não possa nos ouvir e nos abençoar. É o contrário, elas estão estendidas toda a terra, em toda a terra, e os ouvidos dele atentos em toda a terra. Amém, irmãos? Então o inimigo coloca dúvida. Você não vai conseguir, aquele seu esposo não tem jeito, aquele filho não tem jeito, e daí por diante. Vai colocando no nosso ouvido coisas negativas, coisas para derrotar, para nos parar. Porque ele é o mais interessado, o nosso inimigo, Satanás, de nós não continuar. Porque a igreja que pisa, a igreja evangélica, a igreja cristã é que pisa na cabeça dele. É essa que pisa, irmãos. Então ele não está preocupado com quem está lá, não, ele está preocupado comigo e com você. Mas em nome de Jesus, ele já é um derrotado. Ele já é um derrotado. Aí continuando aqui no 17, Isaías 42, 17. Aqui diz assim: tornarão atrás, volta atrás, não é o nosso caso. Tornarão atrás e confundir-se-á Sião de vergonha. Presta atenção nisso, irmão, de vergonha. Os que confiam em imagem de escultura e o que diz a imagem de fundição: vós sois nossos deuses. Esse está envergonhado, irmãos. Esse já está envergonhado e vai ficar mais ainda. Porque no dia do juízo final, naquele dia que Jesus vier buscar a sua igreja, irmãos, aqueles que tiver apoiado nisso aí, irmãos, vai ficar envergonhado e confundido. Sabe por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Eu estou falando isso aqui, o dever que eu tenho, uma obrigação que eu tenho, porque eles estão cegos. Eles estão cegos. Cego espiritual. E precisa de mim e você abrir os olhos deles. Está errado. Vai ficar com raiva? Vai. Vai te odiar? Vai. Mas também odiar Jesus. A palavra diz: se o lenho verde pegou fogo, irmão, que é Jesus, quanto mais nós que somos o lenho seco, irmãos. Presta bem o que Deus quer falar conosco nessa noite, irmãos. Nós precisamos estar atentos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todas as 7 igrejas lá de Apocalipse, ela termina dizendo assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvido, todo mundo tem. Mas não tem ouvido ungido para ouvir, para praticar, para andar de acordo com a palavra de Deus, fazer aquilo que Deus manda. Não que às vezes nós não temos 100% perfeição, mas nós temos que procurar. Jesus disse: aprendei de mim. Tem que aprender com Jesus, irmãos. Jesus era brigão? Jesus odiava alguém? Não, o contrário. Ele falava assim: perdoa, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Mas tem que aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aprender, nós temos que aprender. A igreja de Jesus, irmão, o mestre é Jesus. Tem que aprender, nós temos que ouvir a palavra de Deus, ser praticante, pôr em prática. Senão não adianta. Senão é a mesma coisa que você tá na mesa do pastor Moisés lá, ou na mesa do pastor Leandro, do pastor Júnior, e pôr lá um queijo em cima da mesa com doce, e você não partir aquele queijo e comer. Está com a faca, irmão. Nós estamos com tudo na mão, irmãos.
É isso aqui, ó, isso aqui, a palavra de Deus. Porque o inimigo vem com proposta. O inimigo vem com proposta. Ou você já fez isso, ou você já fez aquilo. Por que você não faz mais? Você está achando que você é melhor do que o outro? Não, Satanás, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Isso não faz parte da minha vida. Eu preguei aqui quarta-feira. Nós temos nojo do nosso passado. Né, pastor Júnior? Nós temos nojo do nosso passado. Nós não podemos ser igual àquele povo. Aquele povo que saiu do Egito e teve vontade de voltar para o Egito. Por causa de carne. Por causa de carne, por causa de alho. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Carne é carne, espírito é espírito. Nós não podemos ficar confundidos, irmão, com as coisas. Nós temos a certeza que Jesus vai voltar. É só um pouquinho de tempo. A Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará, irmãos. Ele não está tardando não, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Mesmo que nós achamos, mais 2000 anos Jesus que ia voltar. Tem gente que é desse Jesus que ia voltar. É o tempo dele, irmãos. É tempo dele, nós somos servos, irmãos. O servo não pode dizer para o seu senhor, faz isto, ou faz aquilo. Não, ele é senhor. Ele é senhor. Eu ouvi um dia desse aí, um pregador, falou assim, eu vou ver esse pregador na televisão. Ele disse assim, Deus tem que fazer. Está encostando Deus na parede, irmão. Está tirando Deus do trono. Está tirando Deus do trono e está sentado no lugar. Em vez de ser servo, ele acha que ele é Senhor. Amém, irmãos? Ele acha que ele é Senhor, irmãos. O servo não pode, o barro não pode dizer por ele, por que me fez assim? Por que eu sou assim? Não pode. Então envergonharão aqueles que confiam. Vou até pegar uma carona aqui com um nosso pastor que já está na glória. Confiar nessas bugigangas aí não, irmãos. Nessas coisas aí. Isaías foi o profeta que mais falou em Jesus Cristo. mais profetizou a característica de Jesus Cristo, como era a biografia de Jesus. Ele é o que mais fez a biografia de Jesus. Que todos, vou até dizer aqui, que todo que estava procurando boniteza, não ia encontrar em Jesus, mas ia encontrar amor, ia encontrar perdão, ia encontrar misericórdia, ia encontrar salvação, ia encontrar daí diante tudo isso tudo, mas ele não tinha aparência. (42, 18) surdos, ouvi, e vós cego, olhai para que possam ver. Um olhar espiritual. Não cego de visão. Realmente o cego é que nasceu cego. Mas o cego que vê, mas não faz que não vê. Que ouve, mas faz que não ouve. Não quer ouvir. A palavra diz que os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus. Às vezes nós até achamos, igual Pedro, que a palavra está sendo dura. Mas vou voltar a repetir aqui de quarta-feira. Antibiótico forte é que cura resfriado, é que cura inflamação.
palavras fortes, palavra forte, que toda palavra de Deus é forte, mas às vezes a pessoa tem medo, é tímido, não quer pronunciar a palavra de Deus, às vezes deixa de falar a palavra de Deus, mas tem que falar que a palavra forte, a palavra de Deus é que cura qualquer tipo de enfermidade. Enfermidade na alma, enfermidade no espírito, enfermidade no corpo, todo tipo de enfermidade. O 19 ele diz assim, é aqui que eu queria chegar, tá, irmãos? É aqui que eu queria chegar. Aqui ele fala para nós, ele fala para mim. Aqui ele fala para a igreja. Aqui ele fala para todos os cristãos da face da terra. Quando ele diz assim, 42, 19, ele diz assim, quem é o cego? Senão o meu servo. Irmãos, isso aqui é pesado, não é? Pesado. Aí continuando, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio. E quem é cego, como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor. Sabe por que ele falou isso aqui, irmãos? Ele falou isso aqui pelo seguinte, ele estava referindo àquele povo que tirou do Egito. Aquele povo, quando saiu do Egito, que ele viu a abertura do Mar Vermelho. Não viram? Claro que viram. Passou no mar em terra seca. Eles viram Moisés tocar na rocha ou falar a rocha, e a rocha sair água. Eles viram o maná que desceu do céu e alimentava todos aqueles quase 3.000 pessoas que saíram do Egito e foi multiplicando. Então aqui Isaías está falando deles, ungido, servo, escolhido, que Deus escolheu. Agora eles próprios, em vez de ser a luz para a pessoa, em vez de dar vista espiritual ao cego, espiritualmente ao surdo, ele estava igual. Sabe o que eu vejo isso aqui, irmão? Sabe o que eu vejo isso aqui? Eu comparo isso aqui lá com Salmo 1. Salmo 1, eu comparo isso aqui com Salmo 1, quer ver, nós podemos até ler. Bem-aventurado, ó irmão, bem-aventurado, feliz, alegres, não tem tristeza na vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós podemos até parar, não vamos ler tudo não, mas nós já podemos ver aí, tá, irmãos? São pessoas que em vez de ser luz, em vez de ser vista para o cego, né, ouvido para o surdo, ensinar eles participaram do que não poderia participar, que Deus tinha avisado que eles não fizessem aquilo. Às vezes, irmão, por não guardar o mandamento do Senhor, nós perdemos muita coisa na nossa vida. O 20 diz assim, 42, 20 de Isaías diz assim, tu vês muitas coisas, mas não os guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Ainda que vê muitas coisas, mas não vê nada. Vê a operação de Deus, vê o mar abrir, vê o paralítico andar, vê o cego vê muitas coisas, mas no fundo não está vendo nada, porque esquece, irmãos. Esquece.
Essa é a maneira do ser humano, de nós humanos, é esquecer da misericórdia de Deus, do favor de Deus, da beneficência de Deus. Esquecer o que Deus fez por nós. Ser ingrato. E a ingratidão, irmão, é a pior coisa da vida do ser humano, é a ingratidão. É verdade ou não é? Quando você faz uma coisa para uma pessoa, entendeu? Que a pessoa depois dá as costas para você, ainda te punhara por detrás. Você vai ficar alegre, irmão? Não fica. Então Deus também, irmão, Ele não fica satisfeito com nós, quando nós agimos dessa maneira, como nós vemos as coisas e fazemos de cego, ouvimos, fazemos de surdo, porque a palavra de Deus, irmão, a palavra que é pregada, ela não é pregada aqui, não é o São Antônio, o irmão Antônio, do jeito que a igreja, não importa a maneira que você me chama, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é a palavra minha, não é a palavra minha, não é a palavra da carne não, ou do sangue não, é a palavra do Espírito Santo. Por isso que eu vou voltar a repetir, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, o que a igreja é nós, o que o Espírito Santo está falando com nós, está nos mostrando, porque ele precisa que nós trabalhemos na face da terra. Esse cego espiritual, ele tem que passar a ver, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o surdo espiritual, ele tem que passar a ouvir, porque senão, irmão, nós não estamos cumprindo a nossa missão aqui de igreja, aqui na face da terra. O 43:1 diz assim: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Era a mesma coisa, era Jacó, depois passou Israel. E nós também somos Israel também, amém? Ele diz assim: não temas, porque eu te remio. Ó, irmãos, Deus nos remiu, irmãos. Irmão, nós era desprezado, irmão, lá no mundo. Nós achávamos que era alguma coisa, mas irmãos, nós não era nada. Nós não era nada. Aí está falando que o Senhor nos remiu. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Deus dizendo: pastor Moisés, tu és meu. Pastor Júnior, pastor Leandro, tu és meu. Nós somos de Deus, a igreja é de Deus. Ele remiu nosso com essa função, irmão, com esse propósito aqui na terra. Não foi à toa, irmãos. Eu nunca imaginava, vou te falar, mesmo de coração, eu nunca imaginava, irmãos, quando eu estava lá trabalhando em lavoura, plantando milho, plantando feijão, plantando café, colhendo café, que um dia eu ia estar aqui, irmãos, em cima de um púlpito ministrando a palavra, mas Deus sabia. Deus já sabia, irmãos. Porque Deus, do ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu, Ele nos escolheu, Ele nos remiu. Chamou ainda pelo nosso nome. Chamou pelo nosso nome. Oh, mas irmão, meu amado irmãos, é grande demais, irmãos. Isso é tremendo para a nossa pequenez, irmãos, porque nós somos tão pequenos, diante de Deus. Isso é muito grande. Deus chamar pelo nosso nome. Meu filho Geraldo,
irmão, meu filho Zé Carlos, minha filha tal, meu filho tal, chamando um a um pelo nome. Ah, mas um a um? Claro! Deus chama as estrelas do céu e elas se juntam, Deus chama cada uma pelo seu nome. Fez trilhões e trilhões de estrelas no céu, Deus chama, elas se ajuntam. Este é o nosso Deus. Aí tem aqui, quando passaram pelas águas, isso aqui, até criança que está na ascendente ainda já conhece isso aqui. Aí nós vamos passar por 43:8. Diz assim: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que tem ouvido. Agora o 9 diz assim: todas as nações se congregarão e os povos se reúnam, que dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas para que se justifique e que se ouça e se diga a verdade. Se diga a verdade. Falar a verdade para pessoas. Anunciar Jesus Cristo. O propósito de Deus de salvar a humanidade quando tinha perdido, quando não ouvia, quando não obedecia os mandamentos de Deus, perecia no deserto, era destruído pela serpente no deserto. E Deus tinha misericórdia deles, tem misericórdia de nós também, tinha misericórdia deles, porque de dia ia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo guiando eles no deserto. Mesmo com a desobediência, Deus não desiste, irmão. Deus não desiste de nenhuma alma. Não tem alma perdida para Deus. Não existe. Para Deus, Ele quer que todos se arrependam e seja salvo. 43:10 diz assim: vós sois minha testemunha, vós sois minha testemunha, diz o Senhor, e meu servo, quem escolhi para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Nenhum Deus, irmãos, é um, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não estou dizendo isso aqui, estou dizendo isso, irmãos, que nós podemos ser luz na nossa família. Eu tenho certeza que se levantar a mão aqui, quem tem a família toda convertida? Eu não tenho. A igreja tem? Todos aqui tem? Não. Nós somos luz, irmãos. Não se acende uma candeia e põe debaixo da mesa. Nós somos luz na nossa família, na nossa casa. Custe o que custar. Atos 16:31 diz que é nós e a nossa casa. Não pode desistir disso, irmão. O que passar disso é coisa negativa.
Lá no livro do profeta Joel fala que todo joelho se dobrará e confessará que o Senhor é Deus, para a glória do Deus vivo. Tem que confessar que o Senhor é Deus. 43:3 diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou. Deus é, irmãos. Ele disse assim: Moisés, fale com o faraó que eu sou, é que mandou que liberte o meu povo. Eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá, irmãos? Agindo Deus, quem impedirá, irmão? Ninguém, nada, irmãos. Só se nós retroceder, nós for medroso, irmãos. Mas tem que ter certeza que Deus está agindo a nosso favor, e nada vai escapar da mão dele, não. Não é da nossa mão, irmão. Da nossa mão escapa, mas da mão dele não escapa, não. Não vai escapar, porque agindo ele, ninguém impedirá o agir de Deus. Ninguém impedirá o agir de Deus. Agora tem uma coisa que eu vou falar para a igreja, tá, irmãos? Deus corrige aquele que o ama. Deus disciplina. Deus põe na palavra. Porque não adianta se não for na palavra. Ah, eu penso assim. Não, você pensa assim, mas o pensamento de Deus são mais altos. Ah, mas o caminho, eu penso que é cair. Cada um faz o que quiser, cada um caminha no seu caminho. Claro que Deus nos deu essa escolha, esse arbítrio de escolha. Deus não vai forçar nada, mas Deus vai cobrar, No livro de Provérbios 19, diz assim, 19:16, diz assim, o que guardar um mandamento do Senhor, guardará a sua alma. Guardará a sua alma. Porém, o que despreza o seu caminho, morrerá. Duas mortes. Morre a morte física e morre também a morte espiritual. Duas mortes. Quem não guardar os mandamentos. O que guardar os mandamentos, guardará a sua alma. Se não guardar os mandamentos, a alma está vulnerável. João 14:21, Jesus diz assim: aqueles que guardam os meus mandamentos, esses são que me amam. E o que me ama, aqueles que têm. Nós todos temos um mandamento de Jesus, né, irmão? Eu tenho. E tem que estar aqui dentro, tem que estar aqui dentro. Igual o salmista diz: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem que estar aqui dentro, tá, irmãos? Está guardada, está escondida. Porque Satanás, o diabo, ele é sem vergonha. Ele veio para roubar, matar e destruir. Se não tiver bem guardado, todos tem joia, faz seguro de joia, faz seguro de carro, faz seguro de vida. Mas o mais importante é a nossa alma estar guardada, tá, irmãos? Guardar. E só está guardada quando nós obedecemos os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus seja louvado por isso. Aquele que ama Jesus, nós somos amados de Deus também, irmão. Porque Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então são três Deus? Não, cada um com a sua função. Um cria, o outro salva e o outro santifica. Mais ou menos para nós entender aqui rapidinho. Aí diz assim, 19 de Provérbios. Eu estou falando assim com a igreja,
Porque Deus, irmão, não deixa passar nada impune, não. Deus é Deus detalhista. Ele diz assim, lá em Apocalipse, fala assim, qualquer que tirar um tio da palavra da Bíblia, ou acrescentar, os flagelos também será acrescentado na vida deles. Provérbio 19. O homem de grande indignação. E como tem pessoa indignada, né, irmãos? Eu não consigo nada nesse mundo, meu patrão já não presta, e esse motorista de ônibus é uma bênção, para não dizer o contrário. Como a pessoa de grande indignação. Aí continua assim, deve sofrer o dano. Tem que sofrer o dano, tá, irmãos? Por quê? Porque se tu o livrares, ainda terá de tornar a fazê-lo. Faz de novo, irmãos. Se livrar ele, irmão, faz de novo. Então o que nós temos que fazer? Ir lá agarrar no pescoço dele? Não, irmãos. Não, orar por eles. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Orar pela pessoa. Não condenar a pessoa, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Então aqui tem que sofrer o dano. Mas não pode assim, sabe como é que a pessoa levantar a pessoa? Ele tem que querer levantar sozinho. Ele tem que tomar a decisão dele sozinho. Para sofrer, para pagar um pouco e ver que ele está no caminho errado. Daqui a pouco nós vamos ver, para ele sentir que está no caminho errado. Porque senão, irmãos, ele vai continuar fazendo. Se a pessoa não fará nada com ele, ele vai continuar. Pessoa dá dinheiro para beber, dá dinheiro para fumar, dá dinheiro para passear, dá dinheiro para lanchar, dá dinheiro para ônibus. Não, irmãos. Não pode fazer isso, não. Ele tem que sofrer o dano, ele tem que aprender. Seja filho, ou seja quem for. Tem que aprender. Para não voltar a fazê-lo, tornar a fazê-lo de novo, porque se livrar e vai fazer. Tá bom demais, eu vou continuar nessa vida, meu pai, mas minha mãe, meu irmão, eles não gostam de mim não, mas eu vou continuar assim, porque tá fácil, tá muito bom, irmão, para ele, então ele tem que sofrer o dano. Às vezes nós não queremos dizer para a pessoa, não é verdade? Meu filho, não é assim, cria vergonha, sou vagabundo, não é assim não. Você, meu filho, Deus criou, Deus te pôs no mundo para ser uma bênção. Não é para ser maldição não, você está sendo maldição. Não pode ser assim. Tem que corrigir, irmão. Tem que falar com as pessoas. 119, Salmo 119, 67. Se não me falha na memória, não, isso aqui não é o 119, o Salmo não é de Asaf, não. Eu nem sei, nem falo o escritor. Mas diz assim, 107. Presta atenção que cumprimenta, tá, irmão? Cumprimenta o 19 que nós lemos de Provérbio. Diz assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora tem guardado a tua palavra. Olha que glória, irmãos. Eu andava errado, mas agora você me falou da palavra de Deus, que eu fui criado para a bênção, eu não fui criado para maldição, eu não vim nessa terra para maldição. Aí muda, irmãos. Muda, porque a palavra, ela é espada. Ela é espada.
Hebreus 4,12 fala que ela é espada, ela separa juntas, medulas, tira aqui, põe aqui, ela separa alma e espírito, põe aqui separado um do outro. Ela é como espada de dois gumes. Ela separa alma e espírito junto em medulas. E apta. Irmão, isso aqui é forte. Apta para discernir o pensamento do nosso coração. Aquilo que você está pensando aí, irmãos. Pensa mal do seu irmão, não. Para seu meu irmão, eu te amo, tá, irmão? Eu te amo. Jesus mandou amar uns aos outros. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o seu único Filho, para todos que nele aquele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu amo vocês, tá, meus pastores? O seu servo está aqui, tá? Eu amo vocês em Cristo Jesus de coração. Eu ainda falei com o pastor Júnior aqui quarta-feira, eu falei assim, que alegria que me dá ter essa igreja maravilhosa, ter esses pastores abençoados, que a gente aprende um com os outros, a gente está em comunhão um com os outros. A tua palavra, ela tem que ser, irmão, ela tem que ser a palavra de Deus na nossa boca. Senhor, como eu vou responder? Como eu vou preparar para me responder as pessoas? Me dá a palavra, Senhor. Irmãos, aquele que... Deixa eu ver se eu lembro aqui rapidinho aqui. Aquele que ouve mais, aprende mais. Aquele que fala muito, sabe o que acontece? Às vezes ele fala coisa que não haveria de falar com as pessoas. Aí forma dentro da gente, sabe o que é? Uma cicatriz. Forma dentro da gente aquela tristeza, aquele desânimo de fazer as coisas na obra de Deus, fazer as coisas para Deus. Então eu amo essa igreja, eu amo os pastores, respeito eles, aprendo com eles. Por que não dizer isso, irmão? Isso é humildade. Aquele que humilha será exaltado, mas o que exalta será humilhado. A gente sempre tem que colocar, irmãos, que a gente é menor, a gente é menos do que a pessoa, não mais, porque o nosso Deus, de menos ele se torna mais. O pouco, ele se torna muito. Então aqui o salmista diz assim, né? Que antes de ser afligido, ele andava errado. Completando o 19 que nós lemos. Tem que sofrer o dano. Aí ele fala assim agora, mas agora tem guardado a tua palavra. Muito bem, tem mais aqui. 119, 71. Aqui ele agradece, irmão, ele ter sido afligido, ele ter tido luta, ele ter tido problema, ele ter tido aflição. Aqui ele fala assim, foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Bom, irmão, só aprende quando a pessoa é afligida, irmãos. Tem um dizer aí, irmão, que eu não gosto desse dizer não, que tem muita gente que fala assim, ó, a pessoa, quando ele não vem pelo amor, ele vem pela dor. Eu não gosto disso não, irmão, misericórdia. Ele pode ser afligido de uma tal maneira, mas não com dor, de outra maneira. O que eu faço? Eu estou em conflito conjugal. Meu filho não está em casa. Meu filho saiu de casa. Meu filho está no vício da droga, do álcool. Ele pode ser afligido de outra maneira, a não ser com dor, para aprender o estatuto, irmãos, de Deus. Porque o estatuto do Senhor, irmãos, os mandamentos do Senhor, ele não é penoso não, irmãos. Ele é penoso enquanto a pessoa está na carne.
Mas assim que quebrantou a carne, assim que tirou, vamos dizer assim, o desejo, a concupiscência, aliás, que é o desejo exagerado da carne, assim que tirou a concupiscência da carne, é fácil servir a Deus, irmão. E quem tira isso é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, que tira isso da gente, que não deixa a gente estar desejando o carro do seu vizinho, a geladeira do seu vizinho, está olhando isso que chegou, você comprou carro novo, a mulher do vizinho é mais bonita do que a minha, misericórdia. O apóstolo Paulo diz assim, longe de mim, parece que é Gálatas 6, 14 e 15, tem certeza que é. Olha o que o apóstolo Paulo disse, irmão. Não está aqui não, mas eu sei que é. Não deve ter errado. Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É aí, irmão, é transformação. Aí é fácil seguir a Deus. A carnalidade, o homem carnal, ele não entende, irmãos. Porque ele fala carnalmente. Ele age de uma maneira, na concupiscência da carne. Não tá satisfeito com o que tem. É verdade, não está satisfeito. A gente vê aí, uma mulher da televisão aí, que a casa dela é tão grande que no jardim dela ela anda de carro. Vou falar o nome, a Xuxa. Tinha 16 carros na garagem da casa dela. A pessoa sem Deus, irmão, o homem, a mulher sem Deus, é isso aí, irmãos. Ele faz o desejo, é a concupiscência da carne. Ele quer ter tudo melhor do que o outro, ele quer ter tudo mais do que o outro. Ele não contenta com as coisas. 119, Salmo 119, 72. O escritor dos Salmos continua dizendo aqui: melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Melhor, irmão, é cumprir o mandamento. Porque não adianta o homem ganhar este mundo inteiro, ser tudo dele, e perde a salvação. Depois vai passar do outro lado da vida, irmãos. Uma eternidade no suplício eterno, aonde só escuta choro, grito e ranger de dente. É sério, irmãos. É seríssimo isso. E nós precisamos, cada dia na nossa vida, aprender os mandamentos, que é muito melhor, irmãos. Às vezes nós não valorizamos, não, irmãos. Asaf, no Salmo 73, Asaf, a igreja que conhece Asaf era um levita daquela época, na inauguração do templo lá de Salomão. Asaf, ele era um cantor, ele era o líder dos levitas. Mas ele estava na casa de Deus? Estava. Mas tinha algo na vida dele. Ele tinha inveja, irmãos. Ele tinha inveja do ímpio. Porque o ímpio, ele fala que o ímpio não tinha sofrimento na sua enfermidade. E quando morria, era aplaudido, tinha caixão de primeira, tinha tudo ali. Quem não tinha, ele não tinha aperto na sua vida.
E ele, como servo de Deus, nós podíamos até dar uma meditar. Deixa eu ver o tempo aqui, ainda temos tempo. Salmo 73, por favor. É porque eu não tenho aqui, 73. Nós estamos falando de Asaf. Não basta só estar na igreja não, irmão. Não basta eu estar pregando aqui. Não basta cantar na igreja não, irmão. Esse também fazia. Asaf também fazia. 73, 1. Verdadeiramente, obrigado. Diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, mas para com os limpos de coração. O 2. Aí ele diz assim, mas contra mim, aí falando dele, tá, irmão? Não estava falando de Israel, não estava falando dos irmãos. Ele diz, mas contra a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Aí por que, Asaf? Aí ele continua falando. Por que, Asaf? Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. É isso aí, irmãos. Era homem de Deus. Quem tirava, irmãos? Quem tirava o privilégio dele de estar na casa de Deus? Mas ele tinha inveja do ímpio. Depois, não sei se é no 16, vamos parar por aqui, não sei se é no 16, sabe o que ele disse? Até que eu entrei no santuário do Senhor. Santuário do Senhor, irmão, santuário do Senhor. Santuário do Senhor. É quando a gente entra de acordo com a palavra de Deus. Casa de Deus, Deus não habita em templo feito com mão humana, porque o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos pés de Deus. Santuário de Deus é quando nós entramos em oração de acordo com a palavra de Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu sou servo, mas o Senhor não leva em conta as minhas iniquidades. O Senhor afasta de mim, não me lance fora da tua presença, Senhor, e nem retire de mim o teu Santo Espírito. É reconhecer Deus como Senhor. Deus como Senhor, reconhecer Deus como Senhor. Ele tinha inveja. Ele tinha inveja. Glória a Deus, receba, Senhor, essa adoração. Ele tinha inveja. Não pode ser assim, irmãos. Ele entrou no santuário, ele estava na congregação, ele estava louvando, ele era levita, ele era chefe dos levitas, ele estava na congregação, louvando a Deus, mas entrar no santuário de Deus é entrar sozinho diante de Deus, reconhecendo que eu sou servo, reconhecendo que Ele é Senhor, e que eu tenho que humilhar na presença dEle, se eu quiser as bênçãos prometidas na palavra dEle. Tem que humilhar, irmãos, humilhar na presença de Deus. Tem que humilhar na presença de Deus. Jeremias capítulo 2, ainda temos um tempinho ainda. Jeremias 2, 11, 12 e 13, os versículos. Diz assim, houve alguma nação que trocassem os seus deuses, ainda que não fossem deuses. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Por que está falando isso aqui, irmãos? Está falando isso aqui, irmãos, foi quando aqueles povos que saíram do Egito, quando Moisés subiu lá no morro para pegar a tábua da lei com Deus. Presta atenção nisso. O irmão dele e mais outros lá sacerdotes
Eles fizeram um bezerro de ouro. Aí Deus falando que trocou a glória de Deus, coisa que não tem nenhum préstimo. O que eu farei? Aquele que eu preguei, aquele que confia em imagem de escultura e fundição, será envergonhado. E confundidos, a mente dele fica confundido. Agora eu vou te falar aqui, domingo passado, quando o nosso pastor aqui, Daniel, falou aqui, veio logo na minha memória. As pessoas dizem assim, ele foi perguntar a uma determinada pessoa, ela disse assim, professor, se ela tinha certeza na salvação dela? Estou pegando uma carona aqui, não no carro com o nosso pastor Daniel, na rede social, depois ele vai ver. Estou pegando aqui um aprendizado com ele. Aí ele diz assim, a pessoa diz assim, você tem certeza se você vai ser salvo? Ela disse assim, pergunta ao meu líder. Não, irmão, a gente tem que saber, ué. Não é o líder, não. Ezequiel 18:20. Está escrito aí, faz favor, mano. Ezequiel 18:20, não está aqui não. Vamos ver se é o pastor, o nosso pastor, que tem que saber da nossa salvação. Vamos ver. Ezequiel 18:20 diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Nós podemos continuar até mais um pouco para nós firmar mais aqui essa leitura. E aí diz assim, continuando, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos o meu estatuto, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Certamente viverá. Pastor Moisés pregou aqui um dia aqui, ele falou assim, o ímpio, o joio pode se tornar trigo, e o trigo pode se tornar joio. Foi verdade ou não foi? O pastor Moisés falou assim, concorda comigo, missionário? Eu falei assim, concordo. Está aí, e continuando. Agora vai falar do justo, quer ver? Do justo. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou. É isso aí, a gente está falando do pecador, né? Do ímpio. Desejaria eu que de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando, pastor Moisés vai confirmar, mas desviando o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória nas suas transgressões com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Está aí a resposta aí, Pode o joio tornar trigo? Pode. Pode o trigo tornar joio? Pode. Se não cuidar da nossa vida espiritual, pode. Se o irmão Antônio não cuidar da vida espiritual dele, ele pode virar joio. No meio desse trigo todo aqui, eu ser joio. Basta eu desprezar os mandamentos do Senhor. Basta eu viver de acordo, sabe aonde? Se eu viver o contrário de Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. Provérbio 3, 5. Vamos ver o que diz Provérbio 3, 5. Confia no Senhor. Olha o ponto fundamental, irmãos. Olha o ponto-chave. Olha a segurança.
a segurança de estar na rocha, a segurança de vir o vendaval, vir a tempestade, e a gente está firme. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estriba no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus. Tem mais aqui para completar. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte do mal. É uma segurança essa aí, irmãos. A segurança do servo de Deus é essa aí. Aí sim, não precisa perguntar. Qualquer pessoa que tiver de acordo com isso aí, não precisa perguntar ao seu líder, não. Precisa perguntar ao seu líder, não. Se ele tem Jesus Cristo, como diz Romanos 8:1, Romanos 8:1 fala nisso, nenhuma condenação, me parece que é isso, portanto, agora, nem uma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para completar, se tiver lá onde nós lemos, tiver aqui, nesse provérbio aqui, você sabe o que é estribar, irmãos? Alguém sabe aqui o que é estribar? Levanta a mão. Ah, mas então aqui ninguém nunca andou em cavalo, não, irmãos? Nem burro lá na roça? Nunca andou, não, irmãos? Uma riata, irmão, ela tem que ter freio, ela tem, só para explicar, só para me te explicar o que é. A igreja presta atenção, que quando falar estribar, você já vai saber o que é. Uma riata num animal, ela tem um arreio, ela tem o freio, ela tem uma barrigueira passando por baixo do animal, e tem o estribo de um lado e o outro. Então como é que a gente monta? A gente confia. Eu até depois que eu completar aqui, eu vou contar um caso, vocês vão rir disso. Contar caso não, aconteceu comigo. Eu confiei naquele estribo. Quando eu confiei, eu pisei assim, irmão, para fazer a perna assim, para montar, para passar do lado, que montava do lado assim esquerdo para o direito. O arreio virou comigo, irmão. Eu caí embaixo. Eu caí debaixo do cavalo. Sabe por quê? Eu confiei no estribo do animal. Eu confiei que aquilo estava com ele, mas só chama assim a barrigueira do animal estava bambo. Caí lá debaixo do animal, irmãos. Isso é que é confiar. Estribo é isso. Entendeu? A pessoa que já andou a cavalo, ele sabe. Aí eu caí lá do outro lado. A menina ainda tinha uns 11 anos de idade. Irmão, que aperto eu passei. Porque eu confiei. Por isso que fala. Não estriba. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não estriba. Não firma. Não confia no seu entendimento. Porque se você confiar, você vai cair. E cai mesmo, irmãos. Cai mesmo. Ah, não, eu sou assim. Ah, mas eu sou especial. Irmão. Especial, irmão. A pessoa tem que estar de acordo com Deus. Deus é que vai justificar a pessoa. Aí eles, nem falei aqui, que eles tinham feito, nós lemos aqui, Jeremias 2, nós lemos? Lemos não, né? Acho que eu falei, não lembro não. Deus está lamentando, vou fazer aqui correção rápida aqui. Deus falou assim, o meu povo fez duas maldades. O que ele fez a maldade? É deixar o manancial de águas vivas e cavar cisterna rota. Cisterna rota é aquelas coisas que não detêm água. Aí a pessoa deixa o manancial, Moisés falou lá em Êxodo 17, 7, número 20,
Deus falou com Moisés: Moisés, toca na rocha. Aí Moisés tocou na rocha. Primeiro ele tocou na rocha, segundo era para ele falar com a rocha e bateu na rocha. Aí ele não entrou na terra de Canaã por causa disso. Então é o seguinte, lá saiu água, um manancial de água viva. Aquele manancial, irmão, aquela rocha, já simbolizava Jesus, que é a fonte de águas vivas. Aquela mulher foi a ele meio-dia, ele falou assim: mulher, dá-me de beber. Aí aquela mulher disse assim, que ela ia tirar água meio-dia, com vergonha, porque aquela mulher já tinha 5 maridos, e nenhum marido foi dela. Aquela mulher estava com vergonha. Aí Jesus falou assim: mulher, me dá de beber. Ela disse assim: Senhor, o poço é fundo, eu não posso tirar água. Chama teu marido. Não, Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou assim: verdadeiramente você não tem marido, porque você já tiver 5 maridos, e nenhum era seu. Aí Jesus virou, dialogando com ela, falou assim: mulher, da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E do seu ventre, mulher, fluirá um rio de águas vivas para a vida eterna. Manancial de águas vivas. Eles fez 2 maldades. Eles preferiu beber água suja, procurar água suja, água de cisterna. Deixou a água viva, para poder beber água suja. Você já pensou, irmão, esses anos que nós temos de vida espiritual? Quantas pessoas já passou, pastor Leandro, já deixou de beber essa água, esse manancial de água, para beber água suja? Hoje já estão mortos. Fez 2 maldades contra Deus. Abandonou Jesus, abandonou os mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Vou ter que parar por aqui. Aqui nós temos muitos aqui, mas deixamos de lado aqui. Eu quero ler aqui só uns versículos aqui para nós terminar. Deus nunca dá por perdido ninguém, mesmo que a pessoa vire as costas, irmão. Nós temos exemplo lá no Jardim do Éden. Depois que Adão pecou, Deus foi lá no Jardim do Éden chamar por Adão. Então nós vimos aqui no Salmo 49:1, diz assim: ouve isso, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores da terra, que é humildes, que é grandes, tanto rico como pobre. O 49:6 diz assim: aquele que confia na sua fazenda e se gloria na multidão das suas riquezas, que gloria na multidão da sua riqueza. Aí está falando assim: antes lembrarás do Senhor teu Deus. Está escrito em Deuteronômio 8:17, que fala isso: antes lembrará do Senhor teu Deus. O 49:7 diz assim: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus a resgate dele. Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha riqueza, ele não pode remir nem seu irmão e nem tampouco ele com as riquezas que tem. Aí o 49:8 diz assim, quer ver, irmãos? Pois a redenção da sua alma, da minha alma, da sua alma, é caríssima e cessará para sempre. Cessará para sempre. Tem versão que fala assim: todos os bens cessará e a pessoa não consegue resgatar a sua alma.
Porque para resgatar a alma, Deus mandou o seu Filho. Deus mandou o seu Filho morrer naquela cruz, fazer pecado no nosso lugar, ser ali zombado, ser ali humilhado, ser ali sacrificado. Só tem uma coisa: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, só esse pode resgatar. Não bens, não muitas fazendas, não muita prata, nem muito dinheiro, nem nada neste mundo, mas o sangue de Jesus. Confia no Senhor. Igreja, confia no Senhor de todo o teu coração e não estriba no seu próprio entendimento, porque senão você cai. Se confiar no seu braço, é braço de carne. Nós temos que confiar no Senhor, que é o braço forte. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor não revelaste, meu Pai, a tua palavra nem ao sábio e nem aos entendidos, mas o Senhor revelasse a tua palavra, este pequenino do Senhor, meu Pai, que o Senhor hoje escolheu para estar aqui, meu Pai, ministrando, Senhor, a tua palavra, Senhor. Ah, meu Deus querido, eu estou aqui, meu Pai, para te honrar, meu Pai, para te glorificar, Senhor, porque o Senhor é o meu bem maior, o Senhor é nosso bem maior que nós temos, Pai. A ti toda honra, Senhor, e toda glória, Senhor. A palavra diz que o Senhor procura, Senhor, os verdadeiros adoradores, aquele que te adora em espírito e em verdade, Pai. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor, esse domingo, esse culto dominical, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade, Deus, porque o Senhor é o único Senhor que nós temos. Nós não temos outro bem além de ti, meu Pai, porque lemos agora que fazenda, riqueza, ó Pai, não pode, meu Pai, não pode comprar a redenção da nossa alma, mas o teu sangue, Jesus, o teu sangue precioso, o teu sangue carmesim, o teu sangue que foi derramado lá naquela cruz, Pai, nos resgatou, Senhor, da perdição eterna, nos resgatou, Senhor, do inferno, meu Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho, Senhor, para morrer no nosso lugar. Por isso que nós estamos aqui, meu Pai, em gratidão, Senhor, a ti, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos permitiu, Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, porque o Senhor nos escolheu para estar. Esse teu filho, essa tua filha, que está sentada neste banco nessa noite, Deus, o Senhor trouxe ela aqui para tratar com ela, meu Deus, porque muitas coisas nós precisávamos, meu Pai, acertar, meu Pai, para dar mais valor, Senhor, a tuas promessas, Senhor, para obedecer, Senhor, os teus mandamentos, os teus estatutos, Pai. Nós te glorificamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque não há outro Deus igual a ti, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ouve Israel, não há outro Deus. Ouve, igreja, nós somos Israel de Deus, não há outro Deus igual a esse. O que nós servimos, agindo Deus, ninguém impedirá, Senhor. Ah, meu Deus, use esse teu filho, use essa tua filha, para dar vista ao cego espiritual, Senhor, e dá, meu Pai, ouvido ungido, para que as pessoas possam ouvir, Senhor, não somente ouvir, mas também praticar, meu Pai, ser praticante da tua palavra. É isso que importa, Senhor, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a tua glória, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo.